Posso ir ao centro espírita pedir por outra pessoa? Esta é uma questão simples e se calhar também um bocadinho complexa, aparentemente. É claro que sim, né? Um centro espírita é um espaço cultural, espiritual, aberto a toda a gente. Se eu conheço alguém que precisa de ajuda, e às vezes essa pessoa pode não saber que precisa de ajuda, ou pode estar com um problema e não conhecer, ou até nem conhecer o espiritismo. Imaginemos que eu conheço alguém que precisa muito de ajuda. Eu acho que é de ordem espiritual, mas essa pessoa não é receptiva ao espiritismo. Se eu lhe falar em ir ao centro, nem pensar. É lícito eu fazer um pedido de ajuda? Obviamente que sim, né? Aliás, é uma obra de caridade, né? Orar pelos que sofrem, orar pelos que necessitam, sejam encarnados, sejam desencarnados, né? Outra coisa é se eu vou ao centro espírita pedir ajuda por alguém que conhece o espiritismo e que pode vir ao centro e não vem por preguiça ou por outro motivo qualquer. Aí lembramos aquelas palavras de Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Se eu ficar à sombra da bananeira lá em casa, no meu quentinho, e ficar à espera que a Catarina peça ajuda por mim no centro espírita, se calhar não resulta muito, porque a espiritualidade superior vai ver. Então, mas aquele indivíduo tem pernas, não está doente, ele até conhece o espiritismo, porque é que ele não vai ao centro, não é? E é uma situação. Porque é que eu dizia ao bocado que era um bocadinho complexo? Porque tem o reverso da medalha. Se alguém vier pedir ajuda por outrem, e acontece muito frequentemente, às vezes até por pessoas que estão no estrangeiro, sim senhor, nós ficamos com o nome, com o endereço da pessoa e fazemos vibrações por essa pessoa. Fazemos uma espécie de um passo à distância. Mas se esta senhora vier pedir ajuda por alguém que mora, sei lá, em Torres Vedras, mas que não quer vir ao centro porque não acredita nisto, não acha que isto é tudo uma treta, ou não, pura e simplesmente não está interessada. Se a pessoa tiver um problema de ordem espiritual, nós não passamos esse pedido de ajuda na reunião de desobsessão, né? Porque o trabalho de desobsessão é um trabalho que tem de ser feito inevitavelmente com os espíritos necessitados, mas com o encarnado na mesma pessoa. Por exemplo, se a Catarina tiver um problema obsessivo, uma interferência espiritual, se ela for pedir ajuda ao centro e se ela frequentar o centro durante o tempo que lhe for indicado, se seguir as orientações do centro, aí nós estamos a trabalhar com as duas áreas. Estamos a tentar doutrinar o espírito e estamos a tentar acompanhar o encarnado, dando-lhe orientações para que ele se melhore, né? E aí sim, a desobsessão resulta, porque a desobsessão é o desligar de um laço existente entre duas mentes, a mente do espírito e a mente do encarnado. Ora, se o encarnado não vem ao centro, está-se borrifando, desculpem uma expressão, para o assunto, nem está interessado nisso, não faz a parte dele, não faz sentido estar a gastar tempo em desobsessão, tentando tratar apenas de uma parte quando a outra parte continua igual. Portanto, é uma questão meramente técnica. Posso interromper? Pode e deve. Lembrando agora de outra coisa, a propósito dessa pergunta. É lícito pedir por alguém quando se vai ali ao passe? Há pessoas que fazem isso, não é? Vão ao passe e depois, durante o passe, estão a pedir pelo filho, pela filha, pelo marido, pela mulher, por aí fora, quer encarnado, quer desencarnado. Isso não está correto, porque o passe é um tratamento energético. É a mesma coisa que nós irmos ao centro de saúde, apanhar uma vacina da gripe, ou da Covid, ou outra qualquer, pelo nosso familiar ou pelo nosso amigo. Olha, eu vinha aqui apanhar uma vacina, mas e depois
durante a vacina, vou pensar no meu filho, no meu marido, na minha mulher. Não faz sentido, né? Porque o passe é uma transfusão de energias, né, dos espíritos para as pessoas. Ora, se eu estou ali, mas estou com a mente no outro lado, vou dificultar um bocadinho esse trabalho que os bons espíritos têm de transmitir essas energias para o encarnado que ali está. Então a postura que devemos ter no passe é uma postura de serenidade, tranquilidade, imaginar uma paisagem bonita que gostemos, no mar, na montanha, no campo, ou fazer uma prece, uma coisa muito simples. Podemos estar de olhos abertos, de olhos fechados, né? Normalmente não é preciso estar de mãos viradas para cima. Às vezes há pessoas, eu vejo que põem as mãos viradas para cima, não há necessidade disso, podem estar para cima, para baixo. Portanto, o passe é uma transmissão mental de energias, né? Posso dizer uma coisa? Isto de pedir por outra pessoa, imagina uma pessoa que há algum tempo para cá vem adquirindo um vício. Esse vício vai se tornando maior. A pessoa foi chamada a atenção, ela tem a noção perfeita que está com esse vício, esse vício está a crescer, mas quando é chamada a atenção, ela realmente admite, mas leva assim em tom de brincadeira e depois continua o vício a continuar. Qual é a pergunta? Ela também é espírita, 100%, mas acho que nunca lhe passou pela cabeça pedir ajuda. Pode-se pedir ajuda por ela? Enquadra-se dentro daquelas primeiras que eu tinha referido. Podemos pedir ajuda por qualquer pessoa, né? Agora, portanto, nós podemos pedir ajuda por qualquer pessoa. Ajuda no sentido, pronto, assim como também nós próprios nas nossas casas podemos orar pelos outros, né? E brincar com a aliança, etc. E tal. Coisas assim do género. Portanto, nada nos impede de na sua casa orar por essa pessoa. Portanto, não faz mal nenhum, só faz bem, não é? A prece é uma coisa, é um ato mental que tem muita força. Vamos nos concentrar no trabalho de hoje, está bem? Para levarmos isto mais a sério. E, portanto, esse caso enquadra-se dentro da que nós tínhamos ali dois casos de que eu tinha falado. Um em que se pede ajuda, fazemos uma vibração, um passo à distância, que seria esse caso, quer independentemente da pessoa vir ou não. E outro caso é quando a pessoa está em mesmo um problema e está interessada em resolver o problema. Aí sim, investe-se no encarnado e no desencarnado. Okay? É óbvio que a oração que fazemos por alguém necessitado ou viciado, seja no que for, essa oração tem mais efeito se a pessoa estiver receptiva a essa ajuda e se procurar, por sua vez, ajuda no centro espírita, né? Se precisar dela, claro. Muitas vezes eu contra mim falo, nós temos o hábito de querer ajudar os outros, mas muitas vezes os outros não querem ajuda, nem a pedem, né? E se a pedem a alguns é com a boca só, não é com o coração, porque não fazem nada para modificar a situação. Então, lembramos outra vez as palavras de Jesus de Nazaré, quando dizia aos apóstolos: não deitem pérolas a porcos. Isto é, não percam tempo com quem não quer. Quando ele dizia assim, olha, quando vocês... E era Jesus, não era falta de caridade. Quando ele dizia assim, vão pregar, vão lá à casa de fulano, beltrano, entrem numa casa, se vos derem de comer, naquele tempo era assim, eram povos pequeninos, né? Andavam a pé. Dizia, se não vos quiserem ouvir, sacudam até o pó das vossas sandálias
e vão-se embora, vão pregar aos gentios. Os gentios eram os supostos, os elementos que eram supostamente não eram os eleitos do povo de Deus. E, aliás, Allan Kardec diz isso no livro dos Médiuns, logo no início, né? Não queiram transformar os outros em espíritas, não. Se encontrarem alguém que não conhece a espiritualidade, o espiritismo, não queiram torná-lo espírita, tornem-no espiritualista primeiro. A pessoa primeiro precisa de perceber que existe vida para além da morte. Senão, como é que vai chegar ao espiritismo sem passar primeiro pela ideia central, não é? Não sei se ficou bem explicado, mas se não ficou, depois voltamos a isto. Outra questão é esta: como identificar se as nossas intuições são nossas ou são sugeridas pela espiritualidade? Curiosamente, há uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre isto. Allan Kardec perguntou aos espíritos como distinguir qual é se o pensamento é nosso ou é intuído. E eles responderam, geralmente, é interessante esta expressão, geralmente o primeiro pensamento é vosso, depois, mais tarde, aparecem outros intuídos, mas muitas vezes há pensamentos que vos são intuídos que vocês pensam que são vossos e vice-versa. E depois eles concluem dizendo isto a Kardec: pouco importa se o pensamento é vosso ou vos é intuído, o que importa é que ele seja bom e que o ponham em prática. Ok? Lembrando aquele ditado muito antigo, conhece-te a ti mesmo. Se nós nos conhecermos como somos, as tendências que temos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, quando nos vier um pensamento à cabeça, nós vamos conseguir ver, espera aí, José Lucas, isto é teu. E, pô, então isto não tem nada a ver comigo. Ok? É um pouco por aí. O mais importante de realçar é que existe essa simbiose, essa ligação permanente entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Nós às vezes estamos a pensar, e ora bem, isto e aquilo e aquele outro, e muitas vezes estamos a pensar sozinhos, estamos a pensar em voz alta até, e muitas vezes estão os bons espíritos que estão a falar connosco e a intuir-nos, olha, não vais por aí, vai por ali, etc. Ei pá, que bela intuição que eu tive. Não é? Quando a gente acerta, dizemos sempre assim, que bela ideia que eu tive. Quando corre mal, dizemos sempre assim, deve ser algum espírito ruim que anda atrás de mim. É uma coisa engraçada, já ouvi isso muitas vezes. E também contra mim falo, não é? Mas é. Lucas, em relação a essa questão, é possível, passamos alguns tempos em que deixamos de sentir a intuição de nós? É. E isso é algum efeito nosso? O que é que faz com que isso aconteça? Pode haver vários motivos, mas os guias são tramados. São bons espíritos, são brincalhões às vezes. Não, os nossos guias são bons espíritos, têm a missão de nos guiar na nossa vida na Terra, às vezes em pequenas coisas, que nós não damos valor, que as coisas importantes geralmente são as pequenas. Então como é que eles nos guiam? Exatamente, intuindo através dos canais da intuição da mente. Por isso é que Kardec dizia que somos todos médiuns. De um modo geral somos todos médiuns, porque todos temos intuição e estamos abertos às recepções das ondas mentais espirituais, senão os guias não nos conseguiam guiar, não é? E geralmente a mensagem do guia é a voz da consciência, é que é quando a gente é importante seguir a voz da consciência. Às vezes, por alguns motivos, os guias escondem-se, passa a expressão, isto é, eles estão presentes, ajudam-nos, mas não dão a entender que estão presentes para nós não os captarmos, ou para não nos perturbarmos com isso,
ou por outro motivo. Pode haver vários motivos que até nós não descortinamos aqui na Terra, mas eles nunca deixam de estar presentes, nunca. E quando nós pensamos que estamos sozinhos, deixamos de sentir aquela intuição, nunca estamos. Eu lembro-me há uns anos, ainda o Divaldo Franco vinha a Portugal fazer palestras anualmente. Numa das últimas vezes eu pus-lhe essa questão. Eu disse: Divaldo, eu deixei de sentir a presença do meu guia já há algum tempo. Será que fui abandonado na brincadeira? É claro que não, não é? E ele disse assim: não, Lucas, a sua guia foi fazer um estágio no mundo espiritual, mais acima um pouco. De vez em quando eles vão fazer estágios, tirar novos cursos, aprender, como nós fazemos aqui. Então por isso é que eu não a sinto. Mas ela não está desligada de si. De onde ela está, você continua a pedir-lhe ajuda, porque de onde ela está. E muitas vezes os espíritos, os guias, quando precisam, quiçá, de se ausentar da nossa companhia, eles têm mecanismos para comunicar connosco. Tem outro espírito mais ou menos do nível. Existem também os nossos familiares, os protetores, os espíritos protetores, sim, que podem ser, utilizados pelos guias para servir de intermediários, não é? De vez em quando pegam no telemóvel: olha, o Lucas está a precisar aqui de um exatamente. Mas é bem visto, porque às vezes nós sentimos isso, temos aquela sensação de que, parece que estou sozinho, parece que estou abandonado, não é? Não é bem solidão, que a gente parece que está sempre a qualquer coisa, só que a gente está à procura de uma resposta e não... Antigamente era mais fácil encontrar a resposta e agora já é mais difícil, parece que não há tanta comunicação. Para haver essa comunicação temos de parar, né? Parar a mente. Sim. Fazer assim pelo menos 10 minutinhos de meditação, de manhã e à noite, ou quando pudermos, para poder ouvir a voz dos bons espíritos. Porque quando nós estamos muito agitados no corre-corre da vida, né, a nossa mente está em ondas horizontais, passa a expressão, da matéria. É preciso parar, desligar o telemóvel para ele não tocar na palestra e depois deixar que as ondas mentais ascendam, não é? Porque só libertando-nos da contingência da matéria, concentrando-nos na espiritualidade, é que nós conseguimos captar essas intuições. Eu tenho uma amiga que é espírita e que frequenta o outro centro espírita das Caldas da Rainha, e ela uma vez disse: sabe, Lucas, já há relativamente pouco tempo, há uns anos, eu te peço tanto ao meu guia, mas não vem nada. E depois eu lembrei-me, veio-me assim à mente: para um bocadinho, para me ouvires. E eu lembrei-me: pois é, quando sempre a correr. E então ela parou, fez uma prece, leu um bocadinho do Evangelho e a resposta veio. Se nós nos deitarmos, ao deitar, diz assim: meu guia, dai uma ajudinha, como é que eu vou aprender a lidar com o Lucas? Ele é um chato, nunca mais se cala e tal. E a resposta vem no dia seguinte, né? Quase sempre a resposta vem: muita paciência. Okay. Não, mas funciona. Lucas, a gente quando não está envolvendo a mediunidade, também não pode se afastar por isso? A gente pode deixar de... Não trabalhando... Não percebi a pergunta. Não desenvolver a mediunidade. Não pode também diminuir a intuição. A mediunidade é uma coisa à parte, que tem outro... Mas a intuição é uma mediunidade. Sim, tem outro âmbito. Sim. Mas
Portanto, a intuição é algo que todos nós temos, né? Enquanto que a mediunidade mais ostensiva, mais ou menos desenvolvida, faz parte de um grupo de pessoas que já têm essa característica desabrochada, a intuição não. Todos nós temos, mesmo aqueles que acham que não têm mediunidade nenhuma. Esses têm também os seus guias e também são intuídos. Podem depois não ligar nenhuma às intuições dos guias, né? Ou acharem, lá está, como eu disse há bocado, quando um guia me dá uma boa intuição e eu acerto, eu digo assim, que boa ideia eu tive. Nem sequer penso que pode eventualmente ter sido um guia que nos intuiu, não é? Não fui eu que fiz esta pergunta, nem sei quem foi. Qual a importância para a pessoa contrariar a sonolência durante a palestra? Quais os mecanismos para resolver esta questão? Ora bem, temos de analisar esta questão sob vários ângulos, né? Se eu venho a uma palestra e adormeço, alguma coisa não está bem. Ou eu venho ver a bola e não gosto do jogo, ou não venho porque tenho aquele entusiasmo e deixo-me adormecer. É uma hipótese. Porque quem vem a uma palestra ou quem vai a um cinema, é a mesma coisa que ir ao cinema e adormecer. Não faz muito sentido. A gente vai ao cinema para ver o filme, não é? Senão depois pergunta, olha, qual era a história? Não sei. Olha, qual foi o tema da palestra? No fim, casaram e foram felizes para sempre, não é? Não foi nada disso. Não é? E então, qual é a importância da pessoa contrariar? A pessoa deve contrariar ao máximo. Nunca permitir. Mas está-me a dar... Há pessoas que dizem assim, eu entro na sala, venho bem, sento-me, quando começa a palestra dá-me uma soneira, né? E às vezes há pessoas, já ouvi em outros centros espíritas, dizerem assim, deixa-os dormir que eles estão desdobrados a ouvir no além. Autêntico. Eu já ouvi isto da boca de dirigentes espíritas. Não, estão a ouvir no além. E eu pergunto assim, qual é a necessidade deles irem ouvir para o além se eles podem ouvir no aquém? Não faz sentido, não é? Agora, quais são as causas? Pode haver várias causas, por exemplo. No nosso caso, a palestra é à sexta-feira, né? Ao fim de semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta a trabalhar. As pessoas cansam-se. Chegam à sexta-feira já estão cansadas. Estão naquele modo já de fim de semana. É normal que nós sejamos mais cansados. A pessoa chega, senta-se. É normal que relaxe um bocadinho. É normal que tenha tendência, se estiver cansado, que tenha tendência a adormecer. Tudo isso é normal. O que não é normal é dormir na palestra. Porque se a pessoa estiver atenta, vai contrariar. Agora, aquelas pessoas que se chegam, começam a palestra e adormecem. Quando o palestrante diz assim, ok, agora terminamos, e a pessoa acorda fresquinha como alface. Aí é a hipnose espiritual. São espíritos que estão lá fora, ligados mentalmente à pessoa, adormecem a pessoa com energias entorpecentes para que a pessoa não aprenda. Eles não querem que a pessoa aprenda. Então o que é que eu devo fazer? Que é a segunda parte. É lutar contra isso, arranjar uma maneira de estar atento, e se vir que não consegue, há uma solução que é fantástica, é fatal, que é pôr-se a pé, por exemplo, ali encostado à parede. Porque se adormecer, cai. E ao cair, acorda. Portanto, é um ciclo vicioso. Esta pergunta é um bocado complicada. Vamos ver, à luz do Espiritismo, os desequilíbrios da identidade de género, homossexualidade, mudança de sexo, têm cura ou podem ser prevenidos? Ok. Por exemplo, é uma pergunta complicada.
Quando fala aqui em desequilíbrios de identidade de género, eu penso, não sei quem fez a pergunta, mas penso que queira dizer as alterações àquilo que é suposto ser considerado normal, passa a expressão, não é? Portanto, isto é, à luz do espiritismo, por exemplo, tudo aquilo que vá para além do sexo masculino e do sexo feminino, penso eu, aqui dão o caso da homossexualidade, da mudança de sexo, aqui são casos diferentes. Têm cura ou podem ser prevenidos? Eu penso que cura não têm, porque não são doença. Agora, se podem ser prevenidos, eu diria que podem ser educados, não é? Vamos ver. Como é que eu vou pegar nisto? Por exemplo, se eu tenho um adolescente que é homem, que é rapaz, e acha que quer ser mulher e que deve fazer todas as operações e mais algumas para ter um corpo de mulher, não é? Devemos dar tempo a esse adolescente para que ele cresça, para que amadureça as suas ideias. Os pais devem ter uma postura de educação, de orientação, sem imposição. Porque com o tempo, hoje em dia já existem inclusive canais oficiais para ajuda nestes casos de psicólogos, de psiquiatras, não que a pessoa seja maluca, mas para acompanhamento pré-operatório, pré-mudança de sexo, no caso disso vir a acontecer. Mas também há muitos casos em que depois essa vontade passa e a pessoa acaba por não mudar. Tivemos há pouco tempo um caso desses, muito grave e interessante dentro do ponto que estamos a discutir, que aconteceu em Inglaterra, numa rapariga que mudou de sexo aos 16, 17 anos e aos 22 arrependeu-se e cometeu um processo contra o Estado inglês porque não defendeu convenientemente a sua sanidade mental. E ela achava que agora não tinha como voltar para trás. Então, a mudança de sexo não tem cura porque não é uma doença. Se eu quiser mudar de sexo, isso não é uma doença, quando muito é uma ideia que eu tenho, né? Agora, pode ser prevenido? Pode, com orientação, com orientação psicológica. Os psicólogos especializados nessa área têm condições e características próprias para fazer abordagens terapêuticas, para conversar com a pessoa, para ver se de facto é apenas uma moda, é apenas uma vontade repentina ou se é uma coisa mesmo, uma vontade mesmo férrea. Depois varia também de acordo com as leis de cada Estado, né? Há Estados que permitem que os jovens definam isso sozinhos a partir dos 16 anos, há outros Estados, outros países onde têm de ter o apoio e a anuência dos pais, por aí fora. É uma situação de facto muito complicada, muito delicada. Não se esqueça, quem é que? Eu, Ana. Não se esqueça o que vai dizer. O que ia dizer. No entanto, à luz do Espiritismo, vamos ver, se eu reencarnei com um corpo masculino e eu não me sinto bem com aquele corpo, porque eu tenho um psiquismo feminino e quero ter um corpo feminino, eu nunca vou ter um corpo 100% feminino. Posso fazer alterações hormonais, etc., por aí fora. Mas à luz do Espiritismo, há uma lei de causa e efeito. Eu não reencarnei com um corpo masculino por acaso, por erro genético, por erro de Deus, não. Eu reencarnei naquele corpo porque
eu precisava de passar por aquela experiência num corpo masculino, tendo um psiquismo feminino, né? E isso pode ter a ver com causas de vidas passadas em que nós malbaratamos a nossa sexualidade de uma forma profunda. No caso da homossexualidade, e isto dava pano para mangas, né? Ela pode ter várias causas, né? Por exemplo, pode ser um espírito que fez um percurso, isto são hipóteses académicas, fez um percurso durante várias reencarnações por hipótese como mulher e agora fez uma reencarnação como homem. Ela ainda mantém aquele psiquismo feminino, né? E aí vamos encontrar às vezes muitos homens que, sem serem homossexuais, são efeminados, né? A gente diz assim, aquilo parece uma mulher. Pode ser um caso desse, ainda traz o psiquismo feminino de vidas passadas, no entanto, dá-se perfeitamente com a sua heterossexualidade. Se for homossexual, é uma escolha, é uma opção que cada um tem. A diferença não é ser homossexual ou ser heterossexual, à luz do Espiritismo. A diferença à luz do Espiritismo é como eu trato a minha homossexualidade, como é que eu uso, ou a minha heterossexualidade, ok? Eu posso ser homossexual e ser uma pessoa digna, não usar desregradamente a minha sexualidade e ter um parceiro, ou para toda a vida ou não, ser uma pessoa que leva uma vida normal, assim como eu posso, na heterossexualidade também, estar casado com uma mulher, ou com um homem, no caso de ser uma mulher, e levar uma vida digna. Agora, o que é que está errado? É o abuso das suas faculdades genésicas. Portanto, vamos agora comparar o que é que está mais correto. É um homossexual que tem uma vida digna do ponto de vista sexual, ou é um heterossexual que é um depravado e que tem 10 ou 20 mulheres ou 10 ou 20 homens além do marido ou além da mulher, não é? Para Deus o que conta é o que nós somos, não é? Não a maneira como usamos o nosso instrumento sexual. Para Deus o que conta é o que brota do coração, são os nossos sentimentos, as nossas intenções com que fazemos as coisas, ok? Porque se fosse assim, então o heterossexual depravado teria melhores condições de ir para o mundo espiritual superior do que o homossexual que é uma pessoa digna. Neste momento, pode-se perguntar, e a homossexualidade tem cura? De acordo com a opinião dos espíritos e também dos médicos e dos sexólogos, a homossexualidade não é considerada uma doença. Portanto, logo não tem cura, não é? No entanto, isto é um tema muito profundo que teria de ser abordado com mais, passa a redundância, mais profundidade. Ana, desculpe. Em relação ali à mudança de sexo, nós ouvimos muita vez que jovens que mudam de sexo e depois acabam por se suicidar. Não haverá também interferência espiritual obsessiva nesses jovens? Pergunto eu. Se existe interferência obsessiva dos espíritos junto daquelas pessoas que querem mudar de sexo, pode haver, sim. Assim como pode haver interferência obsessiva sobre aqueles que não querem mudar de sexo. Portanto, isso é transversal à humanidade toda, não é? Pode ser uma decisão meramente da pessoa, pode haver uma interferência espiritual, como pode haver em qualquer outra pessoa. Aí não há distinção entre quem vai mudar de sexo e quem não vai. Estamos todos sujeitos à interferência espiritual, positiva ou negativa, não é? O que eu disse,
caso de mudança de sexo pode ter a ver com vidas passadas. A pessoa vir um corpo de mulher e ter um psiquismo masculino e as duas coisas não convivem em harmonia e a pessoa depois quer mudar. Então, imaginando que é uma situação dessas e pelo que a gente vê nas notícias e nas coisas, as pessoas têm sofrimento porque se sentem desconfortáveis naquele corpo com o qual não se identificam. Se for uma situação dessas, será uma expiação que elas vêm cumprir e terão que levar até ao fim, têm que aguentar. É uma expiação, sim, dentro da lei de causa e efeito. Muitos desses casos são de expiação. Eu conheço um caso simplesmente notável, né, de uma pessoa que veio falar comigo, tivemos a falar 1h30 e aquela pessoa estava literalmente no corpo errado, né? Não estava, obviamente, quer dizer, ela é que achava que estava, a pessoa é que achava que estava no corpo errado e acabou por fazer uma mudança sexual parcial, e hoje tem um novo nome, tem um novo aspecto, etc. E de facto foi dos casos mais paradigmáticos da reencarnação que eu encontrei, dos que eu conheço. A pessoa, ao submeter-se a essa transformação, está a violentar as leis de causa e efeito. Exatamente. Nós conseguimos contornar a lei. Deus permite-nos isso pelo livre-arbítrio, não é? Eu contorno a lei, mas eu vou ter de reparar mais à frente de outra maneira, não é? Por exemplo, eu tenho de fazer uma viagem daqui para Faro. Eu comprometi-me a ir pela Nacional para aprender a ter paciência. Foi o acordo que fiz com o meu patrão. Mas chego ali à A8, qual? Nacional qualquer, eu vou pela A8, não é? Depois vou sofrer as consequências com o meu patrão. As portagens, olha, vais pagar tu, que eu não pago. E mais isto e aquilo e aquilo outro, e se calhar uma suspensãozinha, qualquer coisa assim do género. Isto é, as leis de causa e efeito, as leis de Deus são leis de amor, são iguais para todos. Quando nós violamos a lei, vamos encontrá-la mais à frente, não é? É uma curva que nós damos que depois aparece a contracurva, não como castigo, mas como decorrência da lei. Isso em qualquer área da vida, independentemente de ser a área da sexualidade ou não. Quais são os tipos de caridade para os espíritas? Só perguntas difíceis. Digamos que para nós espíritas só há um tipo de caridade, mas pode-se até desdobrar isso em vários, né? Que é a caridade no seu nível mais profundo, com aquela célebre frase dos espíritos: de fora da caridade não há salvação. Isto é, só através da caridade é que nós evoluímos espiritualmente. Qual é o tipo de caridade para os espíritas? Para os espíritas e para todos deve ser a caridade do amor incondicional. Nós temos a caridade material, temos a caridade moral, não é? Caridade material é eu ajudar este ou aquele ou aquele outro com bens. A caridade moral é eu ter a paciência, né, de ouvir este, ser compreensivo, ser tolerante, a abnegação, benevolente, né, indulgente para com as falhas alheias, etc. Mas se resumirmos os vários tipos de caridade, a caridade do silêncio, a caridade da explicação, da fala, na altura certa. Mas se nós juntarmos tudo, de facto, a verdadeira caridade que o Espiritismo ensina é aquela caridade que nasce de dentro da pessoa e que se manifesta naturalmente, sem qualquer esforço. Eu não preciso de me lembrar, agora vou fazer caridade. Ora bem, perguntar aqui à Catarina se ela precisa de alguma coisa. Não. Eu estou naturalmente atento às necessidades dela, ou dos meus amigos, ou dos meus conhecidos ou desconhecidos, né? Se for alguém na rua que eu veja caído ou sentir-se mal,
não faço um esforço nenhum, normal, olha, precisa de ajuda, precisa de alguma coisa, eu levo ao hospital, levo aqui, eu lá. Portanto, a verdadeira caridade é essa, é o fazer ao próximo o que queremos que nos façam a nós e não fazer ao próximo o que não queremos que não nos façam a nós. Posso? Força. Eu penso que a caridade também está interligada como se diz, na postura de cada um. Eu acho que foi sobre isso que você acabou de falar. Eu pensei uma palavra, mas agora me escapou. Pensei, mas não falei. E o que eu quero dizer é... Pronto, lembrei. Está interligado ao bom senso, né? De se você vê uma pessoa, que foi o que você acabou de falar, uma pessoa mal na rua, passando mal, você se pôr a ajudar e naturalmente, fazer isso naturalmente, sem, como você disse, sem esforço. Pensar, eu vou ter que ir lá e vou me atrasar para outra coisa. Seria isso ou não? Seria algo que brota de cá de dentro, né? Sim. Um amor incondicional pelo próximo, a espraiar-se em vários níveis, né? Obviamente, porque a nossa capacidade de amar aqui na Terra não é igual para todos, né? Nós ainda temos aquela coisa de se calhar sentir um bocadinho mais de amor pelos nossos filhos do que pelos filhos dos vizinhos. No nosso estágio de evolução é normal, mas embora sejam níveis de amor diferentes, o amor paternal e o amor pelos vizinhos, deve haver aquele amor incondicional para com todas as pessoas, inclusive é para o Putin e para o Trump, que só andam a fazer asneiras. E esses são os que se calhar mais necessitam do nosso amor e das nossas preces, né? Penso que o caminho é mesmo por aí, foi aquilo que Jesus nos ensinou, falando e fazendo, né? O amor incondicional pelo outro. Aliás, até dá o caso daquele indivíduo que foi assaltado, né? E que depois passa o levita e não liga nenhum, passa o outro tal, só depois lá o fariseu é que o recolheu, né? Acho que foi fariseu, já não me recordo, né? Samaritana. O fariseu também não lhe ligou. E o samaritano é que os da Samaria é que lá tratou, levou, hospedou, etc. Né? E Jesus pergunta, né? Quem é que ajudou o próximo, né? Foi aquele, sabe? E é muito interessante que nessa passagem Jesus diz um homem foi atacado, mas não diz se era samaritano, se era fariseu, se era judeu, se era branco, se era preto, se era mulato, se era inteligente, se era... Não, um homem, ser humano. E é isso. Devemos evangelizar as nossas crianças, falar-lhes do Evangelho, devemos falar da doutrina espírita, da moral de Jesus logo de pequeninos. Será que fica alguma coisa naqueles seres tão jovens que adultos vão ser? Sim, devemos. Os pais devem. Se os pais forem espíritas, devem e podem e devem, como queiram. Pelo menos podem levar os filhos ao centro espírita. Onde houver um centro espírita com um grupo de crianças que seja bem organizado, aí está um tesouro para os nossos filhos. Porque mesmo que eles a partir aí dos 14, 15 anos, ou 16, ou 17, já não queiram mais ir ao centro espírita, está lá a semente. Já aprenderam as noções de bem e de mal, à luz da doutrina espírita. Já sabem que existe um Deus bom, justo e amoroso, e que aquele indivíduo que está doente com um cancro, que vive ao nosso lado esquerdo, não foi injustiçado em relação ao nosso colega do lado direito que é saudável. Existe uma lei de causa e efeito. Então as crianças aprendem isso dentro do seu nível de entendimento e de aprendizagem. E de facto, sem dúvida nenhuma, vão ser muito melhores adultos, ou pelo menos vão entender muito melhor a vida do que aqueles que nunca frequentaram uma casa espírita. Porque têm lá as bases da caridade. Tem lá as bases da solidariedade, da fraternidade, né? Do amor ao próximo. Qual a diferença de um suicida que se arrepende no momento do ato e outro que não se arrepende? O percurso é igual? Ora bem,
A diferença é que um arrepende-se no momento do ato e o outro não. É uma verdade lá para Alice, não é? O outro vai se arrepender, quiçá, mais tarde. Dali a um dia, dali a um mês, dali a um ano, dali a 10 anos, dali a 100 anos, não sabemos, não é? Mas Allan Kardec refere isso no livro O Céu e o Inferno. Quando um espírito se equivoca muito e chega ao mundo espiritual, ele passa por 3 fases. A primeira é a do arrependimento. Ele tem consciência, a partir de uma determinada altura, dos atos que praticou na Terra. Epá, eu não sabia. Ok, não sabia, mas prejudicou muita gente. Matou muita gente, por hipótese, ou por aí fora, prejudicou muita gente. Então, ele vai se arrepender, é o primeiro passo. O segundo passo é a expiação. E o terceiro passo é a reparação. Quando o espírito faz a reparação daquilo que fez numa vida anterior, ele está quitado com a sua própria consciência. Aquilo que nós dizemos a lei divina. Ok? O percurso é igual. Pode ser igual ou pode ser diferente, dependendo da decisão que o espírito toma. Não é? Por exemplo, se eu me suicidei, por hipótese, e a Catarina também, e depois chegámos ao lado de lá e arrependemos-nos, mas eu tenho uma postura positiva. Epá, fiz a grande asneira que eu fiz, vamos lá reparar isto, tenho de ir para a frente, mas não sei quantos. E a Catarina fica numa postura pessimista, deprimida. Assim, eu não presto para nada, o que eu fui fazer, e não se perdoa a ela própria. Quando nós reencarnarmos, eu vou reencarnar em muito melhores condições do que ela. Ela é uma candidata a vir com algumas deficiências até, porque não se perdoa e tem alguns centros de forças do seu perispírito que estão completamente desestruturados, não é? Mas, então, eu que volto com uma postura positiva, embora tenha de passar pela mesma fase de expiação, mas tenho melhores condições de, não é? Tem muito a ver com a maneira como nós estamos mentalmente quando regressamos, né? Daí que não há 2 casos de suicídio igual, nem há 2 casos portanto, não é chapa 5. Toda a gente, não, até porque os casos de suicídio são todos diferentes, de responsabilidade diferente, né? Há pessoas que se suicidam e têm 10% de responsabilidade, 10% de lucidez naquele momento, e há outros que têm 100% de lucidez, são obviamente mais responsáveis, não é? Oh, Lucas, mas suicídio é suicídio. Quem se suicida passa sempre um mau bocado do outro lado, mesmo que se arrependa. Sim, a pergunta é se quem se suicida passa sempre um mau bocado do outro lado, sem dúvida. Porque quem se suicida tenta matar a dor que o atormenta e mata-se para acabar com essa dor, porque pensa que não há mais nada do lado lá da vida. E ao ver-se do lado lá da vida, é como um fundo falso. Estamos num teatro, no palco, e de repente abre-se um alçapão e a pessoa cai lá e o alçapão fecha. E desapareceu, não desapareceu, mudou de plano, está num plano mais baixo, né? E então é normal que a pessoa se sinta frustrada. Ora bolas, eu fui-me matar para quê, se eu estou vivo, né? Estou vivo. E mais, está vivo, está no mundo espiritual, fora do corpo de carne, com o mesmo problema que o levou a matar o corpo de carne, porque o problema está no seu íntimo, acrescido dos problemas que entretanto cria a si próprio, pela desestruturação mental, e os problemas que sente dos familiares que dizem: porquê é que fizeste isto? Oh pai, falta que tu fazias, etc. É de facto um bocado tormentoso, mas isso varia também de situação para situação e é diretamente proporcional à responsabilidade que a pessoa tinha e à lucidez, né? Estamos quase a acabar. Os espíritos declaram que podemos estacionar um processo evolutivo, mas não retrocedermos.
Podemos entender que esse enunciado é decorrente do facto de que somos seres em evolução e que ao avançarmos tanto moralmente quanto no conhecimento, não mais conseguimos nos dissociar desse novo patamar de evolução, mesmo com a ocorrência da desencarnação e renascimento? Eu confesso que esta pergunta ficou um bocado confusa para mim. Portanto, nós somos seres em evolução, seja aqui no plano da Terra, seja no mundo espiritual. No mundo espiritual também evoluímos, também aprendemos coisas, não é? Ok? Agora, os espíritos, claro que podemos estacionar no processo evolutivo, mas não retrocedermos. Sim, nós podemos estacionar. Eu posso não querer evoluir mais. Estou numa de preguiça, Deus tem tempo. Ok, eu estagno evolutivamente. Não posso andar para trás, não posso retroceder. Se eu já atingi este nível espiritual, não posso voltar para este. Posso, às vezes, voltar para uma situação material diferente, pior. Por exemplo, noutra reencarnação, eu posso vir numa condição social pior do que a de hoje. Mas isso não significa que houve um retrocesso evolutivo. Houve, sim, uma diferença de bens materiais que eu tenho disponíveis nesta vida. Ok? Por exemplo, eu estou a pagar a minha casa ao banco, não é? Eu posso me endividar, ainda não tenho esta paga, vou comprar outra casa e vou ficar a dever ao banco 2 casas. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma dívida maior mensalmente, não é? Ok? É ou não é? Com o espírito é a mesma coisa, não é? Eu não retrocedo evolutivamente, mas eu posso adquirir novas dívidas nesta vida. Embora eu não ande para trás, eu agora, pelo meu livre-arbítrio, posso meter aí no negócio da droga, da cocaína, de outra coisa qualquer, posso me dedicar à política e começar a falar mal de toda a gente e mais alguma, na Assembleia da República, tornar-me mais um, sei lá, posso tornar-me um cidadão que é o exemplo daquilo que não devo, né? E aí vou adquirir, como dizem os orientais, mais karma. Né? Vou ampliar a minha lista de faturas, de dívidas que eu estou a adquirir, estando no mesmo padrão evolutivo, ok? Eu não baixo. Agora, posso também evoluir. E podemos evoluir mais depressa ou mais devagar, conforme o esforço de cada um. E pronto.